Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a relação, um pouco de embate também, entre Igreja Católica e maçonaria. Rafael Bertante é o nosso convidado, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Rafael, a gente está quase chegando no tema do nosso programa, né, que é a relação do catolicismo com a maçonaria, mais no sentido até de um enfrentamento. Mas antes de chegar nesse tema, acho que seria interessante a gente reforçar aquele contexto, né, na cidade de Juiz de Fora, final do século XIX, início do século XX, o desenvolvimento que a cidade experimentava, desenvolvimento industrial, né, uma das principais cidades do país, né, nesse Sim. campo industrial naquela ocasião. O que você poderia falar um pouco para a gente sobre isso e o fato, inclusive, de isso ter atraído os italianos, né, que você estudou, e particularmente os italianos maçons? Então, a cidade, então, pela posição geográfica dela, acaba sendo um ponto de escoamento do café e, com isso, passa-se por muito dinheiro. A cidade consegue acumular um capital interessante e, com isso, investir em indústrias. Não são indústrias de grande expressão, mas são indústrias que geravam bastante emprego, a questão do comércio. E os italianos, a princípio, eles estão de passagem. Eles desciam no Porto do Rio, iam até Juiz de Fora, eram registrados na hospedaria Horto Barbosa e dali seguiam para trabalhos no interior de Minas, de volta para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Mas aí a gente percebe que um grupo de italianos, e até muitos desses italianos foram compor a loja União Italiana Benzo de Cavour depois, eles veem na cidade uma oportunidade de desenvolver comércio. Sentem a necessidade daquele tipo de mão de obra que eles já traziam consigo da Europa e veem um lugar para poder desenvolver esse comércio. Quais são as áreas de atuação? Quais foram? A gente vê ainda hoje nomes de sapatarias que trazem nome de italianos, né? A parte da construção civil, durante um tempo, mais de 60% das construções da cidade passavam nas mãos de construtoras ou de arquitetos, pedreiros italianos. Sim. Bom, vamos entrar no assunto do Religare de hoje, não é? As relações com a Igreja Católica foram tensas, né? No final do século XIX, a Igreja Católica também passava por algumas mudanças. Como é que se deu ali a relação entre o catolicismo local e a maçonaria italiana? A cidade, ela ficava um pouco, não só Juiz de Fora nesse momento passava por tantas mudanças, né? Mas um certo processo de modernização. No Juiz de Fora, por exemplo, formava-se muito pouco clero, né? A igreja, então, sente a necessidade de trazer padres de fora para poder romanizar. O conhecido processo de romanização, né, da Igreja Católica, de ordens religiosas, né, o clero estrangeiro, né, identificado com as doutrinas do Vaticano, não? Sim, sim. Com as orientações do Vaticano. Com as orientações, exato. Então, nesse momento, a gente vê a maçonaria. A maçonaria está crescendo dentro da cidade. Se a gente olhar para o Brasil como um todo, ora a Igreja Católica choca com a maçonaria, ora, durante o regime do padroado, especula-se, né, que Dom Pedro II pertencia à maçonaria. Então, ora a igreja choca, ora a gente vê o Estado dentro ali, e aí a igreja meio que por dentro tem padres. Havia relato de padres que eram maçons, então é meio uma zona de conflito, assim, nesse momento, não é uma coisa muito clara. Sim, mas aí, nesse final do século XIX, tratando um pouco mais sobre a perspectiva de embate, não é? Parece que em Juiz de Fora houve algum tipo de enfrentamento. Sim, então, nesse contexto, né, de modernização da cidade, a Igreja Católica, então, se reformando dentro da cidade nesse sentido, né, há alguns confrontos entre esses maçons e a Igreja Católica. Em alguns momentos a gente vê a participação do próprio clero da cidade dentro da maçonaria e outros a gente vê a igreja pedindo afastamento da família de junto desses maçons até. E esse enfrentamento, ele transcorre pelo menos até meado do século XX. A gente tem alguns relatos.
Sim. Ainda hoje é possível identificar, essa loja ainda existe, é possível identificar a atuação dos maçons de origem italiana? A loja funciona ainda hoje, mas ela foi meio que se descaracterizando com o tempo. Até 1925, apenas italianos pertenciam à loja. Depois de 1925, a chegada de imigrantes à cidade vai diminuindo e, com isso, a loja, para poder se manter também, né, acaba abrindo a outras nacionalidades, vamos dizer assim, né? Sim. Hoje em dia se verifica assim já estou saindo, né, do seu tema, né, da sua zona de conforto, digamos assim, até da sua pesquisa, mas se observa uma fala da Igreja Católica em relação à maçonaria na cidade? Ainda hoje a gente percebe aqueles que dizem que não tem nada a ver, a maçonaria se apresenta como não religiosa e, por conta disso, não teria motivo, né, desse enfrentamento. Ao mesmo tempo, a gente vê posicionamento de alguns outros religiosos que já não vê com bons olhos, né? A questão do segredo, eu acho que ela gera um pouco dessa dúvida, né? Se está em segredo, por que está em segredo, né? Sim. E as atividades, né, de uma loja maçônica, não é, quais são na cidade? Assim, há alguma contribuição para o desenvolvimento local? As lojas normalmente elas prezam primeiro pela fraternidade, né? Então, primeiro eles vão olhar para os seus membros, né? Eles chamam de obreiros, mas depois também tem atividades filantrópicas. Então, fazem jantar, fazem eventos que arrecadam dinheiro para ajudar qualquer causa, né? Sim, nós falamos muito de relação com a Igreja Católica, ora participando, ora criticando e pedindo afastamento, como você explicou ainda há pouco. Há o tipo de relação também com outras denominações religiosas? Então, a maçonaria, ela não... A gente viu essa questão direto com a Igreja Católica, até por conta dos enfrentamentos que aconteciam nos jornais. Nos jornais da época, tanto jornais religiosos como os jornais locais, eles traziam isso muito explícito. Tinham diretamente o confronto, a Igreja falando sobre esses maçons e os maçons respondendo a essas acusações da Igreja. Mas provavelmente aconteciam com outras religiões, mas a maçonaria em si ela não se posiciona enquanto uma religião. Sim. Ela acaba que abraça todas. Assim. O que foi próprio da sua pesquisa foi ver essa relação aí entre o catolicismo local e a loja maçônica. Daí o foco foi mais esse momento conturbado, da virada de século, todo aquele crescimento da cidade, com isso ideias crescendo, e a Igreja Católica nesse momento, maioria, né, na cidade, até mesmo no Estado, né, ela se manifestou de forma mais presente, mais ativa, né? E isso era muito claro nos jornais da época. Sim. Você pesquisou em que tipo de material, basicamente? Eu consegui algum acervo particular e pesquisei bastante em jornal. O jornal trazia muita a relação, era uma forma desses, não só dos italianos, né? O meu foco foi os italianos, mas era uma forma dessas pessoas com um certo renome na cidade se apresentarem. Então, ali mandavam felicitações ao jornal, mas falavam sobre seus negócios e os jornais falavam sobre eles. Associações usavam os jornais como um mecanismo de comunicação, informação sobre eventos que aconteceriam ou mesmo reuniões internas da loja. E, nesse sentido, os jornais traziam, inclusive, notícias em italianos para as associações italianas. Ah, sim. Quais jornais você pesquisou? Eu foquei no jornal Farol. Sim. Mas a gente tem jornais, inclusive italianos, no Rio de Janeiro, que chegavam até Juiz de Fora. Tem bastante coisa legal para trabalhar. Muito bem. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Obrigado também por esse esclarecimento. Tema que alguns telespectadores, como eu disse logo no início da nossa conversa, né, pede para a gente falar aqui. Eu acho que deu para a gente ter uma noção num caso bastante particular ocorrido na cidade mineira de Juiz de Fora. Eu que agradeço a participação no Religare. Muito obrigado, Flávio. Este é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber mais sobre as nossas atividades, basta acessar pucminas.br/
PPGCR. O Religare Conhecimento e Religião de hoje chegou ao fim. Entre em contato conosco através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana.